Então, como que a gente pode entender isso dentro do comportamento humano? É entender que as pessoas, na maioria do tempo, estão no automático, cara. E que elas vão sempre andar dentro de um padrão de comportamento. E o padrão de comportamento geral eu chamo cultura. Então, como que as pessoas agem ou reagem o tempo todo? As pessoas, na maioria do tempo, estão tomando decisões padrão, sem pensar, de fato. Então, se você quer tirar o melhor das pessoas, tem que fazer elas pensarem. Você tem que tirar elas do comportamento padrão. E tem que mostrar pra elas assim, cara, como que dirige? Ah, cara, dirige é botar o pé aqui, putz, não sabia que era tudo complexo. Então, como que a gente dirige diferente agora? Cara, a gente dirige diferente, a gente pode fazer. Entende? Porque você faz. Como você executa esse processo da manutenção da máquina? Cara, o cara faz isso há 20 anos. Ele sabe fazer daquele jeito. E você acha que ele pensa pra fazer? Ele Não. não pensa mais pra fazer, ele só faz. Porque aquilo já tá automatizado, já é um comportamento habitual dele. Se não tá funcionando, cara, você tem que ensinar o cara a fazer diferente. Agora, é fácil o cara parar de fazer uma coisa que ele faz há 20 anos pra fazer uma coisa nova? Não é, cara. Se o cara não vê valor naquilo, ele não vai fazer. A gente não muda comportamento porque a gente quer. A gente muda comportamento quando a gente vê valor. Isso é muito forte. Então, olha o que você me fala. Você está falando então que eu, como gestor, para mim melhorar algum processo, algum comportamento de um liderado meu, eu tenho que tirar ele desse sistema um e levar ele para o sistema 2. E eu faço isso através de perguntas, de sair do óbvio, né? De fazer ele, igual eu fiz com meu irmão. Fazer ele verbalizar aquilo que ele faz para ele entender, olha, realmente eu tenho esse gap nesse sentido aqui, eu tenho esse gap nesse comportamento. E assim ele vai mudando aos Sim. pouquinhos, né? Na verdade, igual o seu irmão fez você fazer. O seu É, irmão fez você fazer o seguinte, cara, pra dirigir, eu tenho que fazer isso. Você falou assim, cara, olha o tanto de coisa é. que eu faço pra dirigir. Você tomou consciência do processo. Você tinha um negócio que chama heurística. Qual que é a heurística? É facilitação processual, por exemplo, cognitiva, que o teu cérebro cria para um comportamento habitual. Uma heurística. Você pegou ali, para dirigir eu preciso entrar dentro do carro, sentar, ajustar o banco, ajustar os espelhos, botar o cinto. Põe no ponto morto, liga o carro, piso na embreagem, coloco o câmbio na primeira, solto devagarinho enquanto eu acelero, duas mãos no volante, olhando para o lado, dando certo. Cara, olha o tanto de processo que tem para fazer. Só que você lembrava disso? Não Não. lembrava, você só fazia. O seu irmão ou você mesmo te fez lembrar. Então, para a gente tirar as pessoas do hábito, do padrão disfuncional, é fazer elas entenderem, ter consciência das coisas. Tirar elas daquilo que é automático e levá-las para um pensamento mais complexo. E esse pensamento mais complexo ele é sempre reativo àquilo que você está acostumado a fazer. Porque você não para pensar nele mais. Porque um dia você já parou, hoje você não para mais. Show. Isso é muito forte, né, Zé? Você tem alguma É. experiência nesse sentido, cara? Não, até o exemplo que eu queria trazer aqui, não sei se está totalmente ligado nesse sentido, vocês estão falando, foi associado. É uma reunião estratégica que sempre teve na empresa que eu trabalho, sempre foi a cultura dela. E essa reunião, ela sempre, se ocorria, é como se fosse uma guerra em discussão mesmo. Era cada um tentando mostrar aí seu ponto de vista e no final, cada um achando que o outro estava sendo reativo. Então, na última reunião que eu fiz, de forma, eu acho que inconsciente, saber de toda essa teoria, eu acabei fazendo algo nesse sentido. Como? Por exemplo, eles trazem toda a demanda de produção que tem que ser feito ali daquele mês corrente. E cabe a gente a mostrar se dá para fazer mesmo ou não. Então, nas outras reuniões, geralmente eu falava não, tentava explicar, mas não tinha aquele entendimento. Na última, eu achei até bacana, até mais leve, que para cada questionamento, eu meio que perguntava de volta. Falei, não, tudo bem, a gente pode fazer dessa forma, mas analisa o todo. O que que você acha? Você acha que daria para fazer dessa forma? Aí a própria pessoa já ia pensando, não, peraí, não dá para a gente trazer componente essa produção desse componente, porque da forma que tá, já está ok, já está limitado. Aí encerrava um tópico. Aí para o próximo, não, vamos aumentar a produção nessa linha. Não, tudo bem, eu estou de acordo de fazer dessa forma, mas você acha que realmente da forma que tá, dá para aumentar alguma coisa mesmo ou não? Ou seja, nas próprias respostas as pessoas foram entendendo o ponto de vista. Você fez a pessoa pensar no que ela disse. Exatamente É isso. isso. Você fez ela ter consciência do que ela mesmo disse. Então, uma reunião como essa, por exemplo, que não funciona, mas ela é sempre feita desse jeito. Cara, o primeiro ponto é alguém que tem consciência e falar assim, gente, essa reunião tá funcionando? Mas a gente tá conseguindo tirar o melhor da reunião? Vamos reparar o padrão da nossa reunião. O padrão da nossa reunião é esse aqui. Vocês acham que tá funcionando? Então, primeiro você tá dando consciência das pessoas da necessidade da mudança. Sim, Cara, não tá funcionando. Mais uma vez, você tem que entender que adulto só aprende aquilo que tá afim de aprender. tá. Esse é andragogia. Então, faz a pessoa ter necessidade da mudança. E não fala. Porque a primeira coisa quando você chega pra alguém e fala assim, cara, você tem que mudar.
primeira coisa que você pensa, putz, cara, tem que mudar. Não quer. Já A pessoa causa uma reação. já causa uma reação. A gente quer mudança, mas a gente não quer mudar. O nosso cérebro ele é aparatado para mudança. Tem um negócio chamado neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro criar novas conexões, epigenética. A gente tem um monte de coisa que o nosso cérebro traz para a gente a capacidade de mudança. Só que, funcionalmente, a gente não quer mudar. A gente prefere, a gente tem uma tendência a não querer mudar. A gente prefere a segurança de permanecer como a gente está. Eu tô falando de forma geral, tá, Uhum. gente? Então, fazer as pessoas terem consciência da mudança e necessidade da mudança. Então, quando você expõe ali que a reunião, você pergunta para as pessoas, em vez de falar assim, gente, essa reunião não está funcionando. Gente, vocês acham que a reunião está funcionando? Cara, não tá. Então, beleza. Como que a gente pode fazer ela funcionar, então? E se fulano, então, fulano, isso vai funcionar para você? Porque isso é multifatorial. São várias áreas. Sim. E cada um, na maioria das vezes, tenta puxar para o seu lado, porque eu defendo o meu, você defende o seu, porque no final das contas eu vou ser cobrado pelas minhas metas. Agora, se uma área da empresa vai bem e o resto vai ruim, gente, a empresa não vai bem. Exato. Esse é o ponto. Então, quando você é líder, você não joga o jogo só da sua área. Você joga o jogo todo. Você é um jogador. Se você faz um gol e você toma 5, Não você adianta. perdeu. Entendeu? Beleza, você fez um gol, mas você tomou 5. Seu time perdeu, você não seguiu, você não ganhou ponto. Não tem faturamento, não tem bônus, não tem nada. Enfim. É entender o seguinte e fazer conexões entre as áreas. Assim, isso funciona para você? Funciona, maravilha. E para todo mundo que pega o resultado da tua área, que tem interface com a tua área? Para mim não funciona. Então vamos entender e fazer com que as pessoas tenham consciência do processo. Porque isso não é simples. E esse é o ponto. Que falando assim parece muito simples. Não é. Mas a gente tem que ter essa necessidade. Se a gente não fizer isso, a gente vai sempre nos automáticos. A gente vai ficar participando dessas reuniões que são sempre um saco e não funcionam. É isso aí. Eu não sei o nome certo, mas eu lembro que eu já vi em algum lugar que tinha um filósofo que fazia isso. Não sei se era Sócrates. Quem é o filósofo que falou eu só sei que nada sei? Sócrates. Sócrates. Se chama maiêutica. Maiêutica é o processo de separar as ideias das pessoas. Isso, é como se fosse um processo de maiêutica. Você acha que faz sentido isso, esse que você trouxe? Você acha que ele fazia isso de forma inconsciente? Ele queria fazer uma pergunta, tipo assim, Zé, você fala assim, ó. Para mim ser um líder melhor, eu tenho que me comunicar melhor. Aí ele fala assim, você acha que comunicação melhor te faz um líder melhor? Você fala assim, sim, mas por quê? Aí você fala, explica o porquê. É tipo, você fala, porque eu consigo verbalizar o que eu tenho na minha cabeça para outra pessoa entender. Aí você fala, mas se você verbalizar o que você tem na sua cabeça, a outra pessoa automaticamente vai entender a mesma coisa? Aí você vai falar assim, não, eu tenho que verbalizar de uma forma com que ela entenda. Mas se você usar esse jargão que você tem conhecimento, você acha que a outra pessoa vai fazendo pergunta. Aí você vai respondendo essas perguntas. Esse caso que eu vi dele é até legal, que ele fala de um cara sobre coragem. Ele tá falando com o general de guerra, né, do passado. Ele falou assim, a minha tropa é uma tropa muito corajosa. Aí você, mas o que é coragem para você? A coragem é enfrentar os problemas independentemente do tamanho que eles sejam. Mas o que é enfrentar problemas para você? É nunca recuar. Coragem é sempre ir para cima dos problemas. Aí, então você está me falando que um general que toma a estratégia de recuar a equipe para poder atacar em outros flancos é um general que não é corajoso? Aí ele fala assim, não, esse general ele foi estratégico. Mas então o que é coragem para você? Ele sabe? Ele fica fazendo o cara se instigar nesse sentido, né? Ele fica tirando a comunicação do tipo de processamento 1 e levando o cara para racionalizar sobre o que ele fala. E isso é interessante, cara, porque esse é um processo de pensamento. O pensamento, ele parte do pressuposto que você tem que sair de algum tipo de automatização, colocar foco atencional e recurso ali para você estabelecer novos critérios. A gente não precisa ser igual um Sócrates de ficar fazendo perguntas todas as horas. Porque é chato também o tempo todo, né, cara? Para e pensa. Ele era considerado um cara chato. Né? É chato. Mas imagina do dia a dia, todo mundo querendo produzir, sei lá, isso e aquilo, toda hora. Agora o ponto é, em alguns momentos, quando a gente for desenhar estratégia, entendimento, você tem que fazer a pessoa pensar no que ela diz, porque muitas das decisões que a gente não toma de forma consciente mais. A gente aprendeu há tantos anos e a gente continua tomando. E por um fato traz resultado pra gente. Mas é o melhor resultado? Às vezes não é. Então como que a gente traz o melhor resultado? A gente pensando em como a gente toma decisão. Então você tá querendo dizer que coragem... Não, cara, não tô querendo dizer. Então peraí, deixa eu elaborar isso. Então você vai te fazendo pensar nisso para você ir levando a comunicação para as pessoas de uma forma mais diretiva, mais funcional do ponto de vista de resultado, né, cara? A gente aprende isso de forma inconsciente, né? Eu te dar até um exemplo prático meu, assim. Não sei se você percebeu, às vezes eu falo assim, você fala uma coisa, eu falo assim, então olha o que você tá me falando. Aí eu vou lá e repito a mesma coisa que você me falou. Isso eu faço de forma inconsciente, é uma mania que eu tenho.
E eu aprendi isso com um líder que eu tive em algum momento, não sei quem que é especificamente, mas ele falava isso. Tipo, a gente falava uma coisa, aí teve assim, olha o que você tá me falando, aí me repetia a mesma coisa. Aí a gente falava, não, é isso, então eu falava assim, não, não é isso não, Isso aí. é aquilo. Então ele falava, aí eu aprendi isso, tornei isso como hábito, faço também, mas o que você tá trazendo aqui é o seguinte, cara, existe isso, existe várias outras coisas. Se a gente tomar consciência do que existe, a gente pode ver o que se adapta melhor à nossa rotina e isso vai fazer a gente ser um profissional, um líder, um gestor melhor e automaticamente vai ter melhores resultados com a equipe, né? Isso é super interessante, né, cara?